Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta terça-feira da sexta semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, algumas ideias centrais desse texto que ouvimos. Jesus diz: parto para aquele que me enviou. Jesus vai para o Pai, Jesus veio do Pai, o Pai o enviou, agora ele volta para o Pai. Os discípulos ficam tristes por quê? Porque foi boa a convivência com Jesus, conviveram com Jesus, verdadeiramente formaram uma comunidade com Jesus. Então é humana a tristeza dos discípulos, mas Jesus diz que é bom que ele parta, porque ele mandará o defensor, ele mandará o Espírito Santo, o defensor. O Espírito Santo é aquele que agora demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em Jesus, quer dizer, o pecado está no fechamento a Jesus, no fechamento à palavra de Jesus, no não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Pai. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, quer dizer, Jesus é glorificado, será glorificado pelo Pai, o Pai o glorificará, o Pai que o mandou, agora com a sua morte e ressurreição, ali a glorificação de Jesus, o Pai o glorificará, e o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado, quer dizer, na sua morte, na sua ressurreição, Jesus realizou a nossa salvação. Jesus nos libertou da morte, nos libertou do pecado. Então, o chefe deste mundo já está acorrentado. Cristo é o vencedor da morte, Cristo já venceu, e nele todos nós podemos ser salvos. A nossa salvação se dá agora pela decisão para com ele. Quem se decide por ele, quem o segue, se encontra no caminho da salvação. Quem rejeita Jesus se coloca no caminho da perdição. Mas não que Jesus queira a perdição de alguém, não que Jesus queira a condenação de alguém. Não, Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para nos salvar, ele morreu para nos salvar, ele deu a vida para nos salvar, para nos dar vida e nos dar vida em plenitude, vida eterna. Amados e amadas de Deus, tenhamos essa certeza. Jesus nos deu o Espírito, vivamos da dinâmica do Espírito, busquemos ser uma igreja que vive da dinâmica do Espírito, e por isso uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja que não mede esforços em testemunhar Jesus Cristo. Papa Francisco fala de evangelizadores no Espírito, evangelizadores que têm o Espírito Santo e evangelizadores que não aprisionam a palavra de Deus, mas evangelizadores que verdadeiramente gastam seu tempo anunciando, testemunhando Jesus Cristo, testemunhando a sua palavra. Que este seja o nosso caminho pessoal de discípulos missionários, que este seja o caminho da nossa igreja. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso Bispo Diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.